Bom, boa noite, pessoal. Nós iremos começar agora nossa live de hoje sobre metáforas, histórias e analogias. Eu quero mostrar hoje para vocês como essas são as melhores formas da gente poder se comunicar com o paciente. Porque olha só, é muito comum lá na faculdade, né, principalmente quando você está ali nos campos de estágio ou até nas cadeiras ali, né, de avaliação, tipo entregarem uma ficha cheia de perguntas fechadas que fazem com que a comunicação seja muito mais um monólogo do que um diálogo. Porque, por exemplo, quando a gente tem um diálogo, existe tanto a fala ativa quanto a escuta ativa de ambas as partes. Quando você está ali com aquela ficha fechada que você aprendeu a usar, por exemplo, na faculdade, ou que você ainda usa, que só tem essas informações assim. Bom, você tem diabetes? Sim ou não? Você tem doença cardíaca? Sim ou não? Qual é a sua nota de 0 a 10? 10. Onde é que dói? Na perna. Onde é que dói? Na lombar. Isso daí, pessoal, não facilita, tá bom? Essa comunicação de ambas as partes. Por quê? O paciente, o cliente, o aluno, o que é que ele vai ser? Ele só vai ser um objeto, um robô de responder sim ou não. Ele não vai ter espaço para desenvolver toda a história dele, tudo o que está acontecendo com ele. Olha só, porque o que é que a gente tem que entender? A dor, ela é uma experiência personalizada. Quando eu falo que a dor é uma experiência personalizada, eu quero dizer o seguinte, que a dor, pessoal, ela sofre influência de fatores contextuais aonde é que o paciente vive. Será que onde ele vive, as pessoas lá acreditam mais que uma dor nas costas é uma besteira ou as pessoas acreditam mais que a dor nas costas é algo sério? Porque, por exemplo, chegam pacientes no meu consultório dizendo o seguinte: olha só, Douglas, eu tô com a dor nas costas, só eu não estou conseguindo nem trabalhar direito, mas o pessoal ali do meu trabalho acha que é frescura, só para eu conseguir folga. E olha só, quando eles ainda me encontram na rua, eles olham para mim e dizem: olha aí, tá vendo como aquela dor era só fingimento? Já tá aí andando. Então olha só a influência que o contexto, que o meio social vai fazer nessa paciente, porque isso vai fazer mal. Porque se a pessoa quando está com dor, pessoal, existem épocas de crises, que é o que nós chamamos de flare-up, principalmente aquelas pessoas que têm dor crônica, e existem épocas que a situação ela é mais amena. Então nessa época que a situação é mais amena, talvez seja a época que essa paciente aí tá dando uma voltinha, tá saindo para tentar recuperar de novo as funções dela. Mas quando o meio social não contribui, não entende o sofrimento da pessoa, porque dor só é dor, pessoal, quando tem sofrimento. Mas aí se o meio social não entende, aí olha só o que é que esse paciente costuma fazer para ele ser aceito como alguém que está sofrendo na sociedade. Acaba adotando que um comportamento de isolamento. Eita, já que as pessoas não acreditam ali no meu sofrimento, até de forma inconsciente, né? Elas começam a se afastar de tudo, a se incapacitar. E a gente sabe que isso é um dos principais problemas que fazem a dor ficar persistente. Mas olha a pressão que o ciclo social que essa pessoa vive colocou nela, né? Por achar que uma pessoa que está com dor, que está faltando trabalho, ela tem só que ficar ali reclusa. Então olha só a personalização que a dor desse paciente vai ter. Vai ser uma dor muito mais característica desse contexto dela do que o que a gente entende hoje de dor, que é o quê? O que a gente aprende, o que a gente sai na faculdade falando que é dor, que é um músculo ali contraturado, que é pouca mobilidade, que é pouca força. A gente sai aprendendo sobre dor
em volta de um aspecto muito mecânico e físico. Mas quando a gente fala de dor, dor é uma experiência que ela é multifatorial, pessoal. Diversas regiões do cérebro, regiões associadas a emoções, aspectos psicológicos, a aspectos cognitivos, tudo isso é ativado ao mesmo tempo. Não existe assim um caminho certo traçado no cérebro sobre dor. Mas o que é que existe? Regiões que normalmente são acionadas em pacientes que levaram ou um chute ou uma pancada ali nas costas, como essa paciente aqui que eu estou dando um exemplo, que o meio social ele está ali pressionando ela, não está acreditando no sofrimento dela, que são regiões sensoriais discriminativas, regiões onde o paciente, quando estão ativadas, ele consegue sentir exatamente onde é, sei lá, do lado direito das minhas costas com intensidade 10 irradiando. Regiões afetivas, motivacionais ali no cérebro de um paciente que está com dor, ou porque levou uma pancada nas costas, ou porque está sofrendo essa pressão do ciclo social do exemplo que a gente deu. Ela vai ficar triste, ela vai ficar desacreditada. Então, para ambas essas situações, essas regiões, mais regiões cognitivas avaliativas ali no cérebro, como o córtex pré-frontal, são ativadas. Por exemplo, poxa, se minhas costas estão doendo, então se eu fizer movimento demais, pode piorar, pode quebrar a coluna, pode se desgastar mais. E isso tudo é baseado nas crenças que a pessoa formou durante toda a vida dela. Quando eu falo de crenças, é no que ela acredita, na verdade dela. Tudo que ela percorreu, tudo que ela aprendeu, acaba influenciando a experiência dolorosa dela. Por isso que quando eu falo que dor é uma experiência personalizada, você tem que ver muito mais além do que os aspectos anatômicos que você aprendeu ali na faculdade. Porque dor, pessoal, é algo referente à sobrevivência. Então vamos lá. O que representa uma ameaça para uma pessoa, por exemplo, não representa ameaça para outra. Quer um exemplo? Imagina só, aqueles surfistas, tá bom? Que surfam aquelas ondas gigantes lá em Portugal, lá em Nazaré. Poxa, para eles uma onda gigante dessa não é uma ameaça. Agora, a gente, se passar pela mesma experiência, essas ondas gigantes aí, que tem lá em Nazaré, em Portugal, já serão uma ameaça. Então, tá vendo como eu consigo colocar aqui falando com vocês o mesmo contexto, só que percepções diferentes do mesmo contexto? Porque eu não sou acostumado a viver essas experiências. Isso é uma experiência nova para mim, que representa uma ameaça, porque é algo muito grande. Porque o que eu aprendi de ondas grandes, que é tsunami, que causa devastação, que causa destruição. Então imagina aí, o desespero eu vendo uma onda gigante se aproximando. Agora esse surfista que surfa lá em Nazaré, surfa ondas gigantes. Imagina o que ele entende de enfrentar uma onda gigante. Poxa, para ele é o quê? É superação, é vitória, é o quê? É todo mundo aplaude ele. Então, pessoal, se a gente for trazer aqui isso para a nossa realidade, não é porque um paciente está com dor lombar que a causa da dor dele será a mesma de outro paciente que está com dor lombar. A experiência de dor é personalizada. Cada um aprende o que é dor de uma forma diferente, tá bom? Dependente do contexto, do ambiente, como esse exemplo, tá bom? Que a gente deu. Dependente também do estado emocional, porque a gente sabe o quê? Que pessoas que estão ali no estadozinho mais triste, aumenta o desagrado em relação à dor. Mais chata a dor será. Se a pessoa aprendeu que se movimentar irá fazer o quê com a dor dela? Irá destruir a coluna dela, irá desgastar ainda mais. Então essa pessoa vai ser um paciente hipervigilante.
Esse paciente hipervigilante ele vai ficar com a atenção totalmente voltada à dor dele e a intensidade da dor irá aumentar. Então assim, Douglas, agora me diga uma coisa. Vocês têm aqui, se vocês forem olhar no meu feed, diversas informações que podem ajudar você a entender de uma forma científica, não é? Como é que a dor trabalha aqui as redes neurais do cérebro, como é que a dor realmente ocorre. Isso tudo a gente tem aqui já documentado no nosso feed. Agora, quando você está ali atendendo o paciente ele não quer saber, por exemplo, o que é que a ciência mostra sobre a dor. Ele não quer saber de complicação. A gente tem que tentar fazer com que a dor faça sentido para esse paciente. E se você falar de uma forma técnica, muito técnica, isso daí vai soar estranho para o paciente. O paciente não vai entender bulhufas, não vai entender nada. Então é por isso que eu sugiro a gente tentar transcrever tanto a diferença de dor aguda para dor crônica, como explicar que a gente tem mecanismos aqui, que a gente tem um sistema inibitório endógeno da dor, como a gente explica que existe teoria das comportas, efeito contra-irritante, como é que a gente explica tudo isso de uma maneira mais simples para o paciente, que faça ele compreender. Porque olha só, quando a gente para ver os dados aqui na literatura, as principais queixas dos pacientes são em volta de aspectos de comunicação e não de conhecimento técnico. Então, tipo assim, você pode fazer cursos masters de movimento, cursos masters de terapia manual, curso masters de diversas técnicas físicas. Mas a principal queixa, se você não melhorar a sua comunicação, o pior problema que o paciente vai encontrar vai ser exatamente isso. Essa falta de comunicação, de não explicar direito a situação para ele é um dos pontos. Por exemplo, não sei se você sabe, mas quando o paciente sai ali do seu consultório, ele sai entendendo mal 50% de toda a situação que você explicou. Aí, pior ainda se ele tiver um nível assim, educacional mais baixo. Aí é que ele vai entender menos o que você falou. Agora olha só, tenta explicar em forma de histórias para começar. Porque olha só, desde pequenininho nós somos acostumados a escutar histórias. Quando a gente escuta histórias, principalmente, deixa eu dar um exemplo aqui porque eu tenho uma filha, né? Historinhas de princesa, histórias da Disney. Essas histórias elas mexem com, elas são multissensoriais. Elas atingem o quê? Estados ali cognitivos, de entendimento, né? Olha só como foi que o príncipe conseguiu salvar a princesa. E por que o príncipe salvou a princesa? Quando a princesa se encontra com o príncipe para viverem aquele amor, o estado emocional aflora. Então, a gente contar a história, a gente atinge diversas sensações que a gente não atinge se a gente for contar para o paciente a situação dele de uma forma técnica. E as pessoas, desde criança, elas estão acostumadas a ouvir histórias. Então, pensem em contar histórias, pessoal, através de metáforas e analogias. A diferença. Metáforas, por exemplo, como é que eu posso dizer? São comparações indiretas. Por exemplo, deixa eu ver aqui para vocês uma metáfora. Camões. Já ouviram falar do poeta o Camões, o grande poeta português? Camões dizia assim: o amor é fogo que arde sem se ver. Ou seja, o amor é algo que dói, que pode doer, que destrói. Ou o amor é algo que arde, que deixa a gente inquieto. Só que a gente não vê, a gente só sente. Então Camões ele fez uma comparação indireta do amor com fogo. Porque é claro que o amor não atinge a gente igual ao fogo. Mas ele fez uma comparação para a gente tentar entender o estrago que o amor pode causar.
ou o grande benefício que o amor pode causar. Então pense em metáforas de uma forma em contar, em fazer uma história através de comparações indiretas. Já já vou dar exemplo na prática, porque a live é prática, né? Mas metáfora é isso, tá bom? São comparações indiretas, são histórias assim: o amor é fogo que arde sem se ver. Diferentemente de analogias. Analogias, pessoal, são comparações diretas. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma. Felicidade é igual a uma bola. Todos querem, mas quando recebem, eles dão um chute. Então a gente fez uma comparação direta. Isso é uma analogia, que é um pouco diferente de metáforas, tá bom? Mas olha como o entendimento ele fica muito mais fácil. Deixa eu fazer aqui uma comparação para vocês indireta sobre dor. Olha só, eu vou contar para vocês uma história através de metáforas, tá bom? Vamos lá. Minha avó ela tem 80 anos e ela não entende, ela não levou nenhuma queda, ela não levou nenhuma uma pancada. Então por que é que ela sente dor lombar? Porque no entendimento dela, a dor só ocorre se tiver alguma ferida. Olha como é que tem que ser a abordagem, olha uma metáfora boa que você tem que utilizar. Bom, a senhora, vó, gosta de ir para a igreja, não gosta? Isso eu sei. Quando a senhora vai para a igreja, o que acontece? A senhora não sente um prazer em ir para a igreja? Precisou alguém tocar em você para você sentir esse prazer? Ela não precisou. E existem outras formas de você sentir prazer. Por exemplo, se eu fizer uma massagem, se eu tocar em você, você não vai sentir prazer? Então ocorreu de duas formas. Uma, precisou de toque, a massagem. A outra não precisou de toque, só precisou você ir para um lugar que você gosta, que era a igreja. Então com a dor acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente sente dor por causa de algum aspecto físico, assim como o prazer, e às vezes a gente sente dor sem ter necessariamente algum comprometimento físico. Perceberam? Eu contei aqui uma metáfora, eu contei uma história de eu fiz uma comparação aqui indireta, certo? Da dor com uma massagem, com prazer físico, tanto com prazer não físico. Perceberam como fica mais fácil da pessoa compreender do que se eu dissesse, por exemplo: olha só, você sente dor porque é o seguinte, você recebe um estímulo. Esse estímulo ele é um input, ele é uma entrada, tá bom? Esse estímulo ele vai interagir com diversas redes aqui que você tem demarcadas sobre o que você aprendeu sobre dor, que é o que nós chamamos de neurotag. A interação desse input, dessa entrada com esses neurotags vai gerar um output que é dor. E algumas vezes esse estímulo ele pode ser físico e outras vezes não. Pessoal, quando a gente fala assim tecnicamente, ninguém entende porra nenhuma do que é que seja essa dor que é física e essa dor que não é física. Agora presta atenção da forma que eu contei através dessa comparação indireta, não é? Da dor com o prazer, sendo através de um toque ou de não toque, não é? Eu quero dar aqui outros exemplos práticos para vocês. Deixa eu passar aqui o meu roteirozinho que eu estou pensando aqui em passar para vocês, tá bom? Esse roteirozinho aqui sobre metáforas e analogias, que é o que eu tenho aqui, certo? Deixa eu dar outro exemplo aqui, pessoal, de uma comparação indireta. Por exemplo, a gente hoje sabe que dor aguda ela está muito ligada assim, a algum problema físico, algum problema estrutural, diferentemente da dor crônica. A dor crônica, no geral, tem uma influência muito maior de aspectos psicossociais. Então, como é que você explica isso de uma forma mais simples para o teu paciente? Presta atenção nessa metáfora. Imagina aí uma falha tecnológica, tá bom?
Você está ali no seu computador, paciente, e o teu computador congelou, travou. Normalmente quando o computador congela, quando o computador trava, o problema está no software, não está no hardware, tá bom? Ou seja, o problema não está na parte física, o problema está na parte que não é física, no sistema, quando o computador congela ou trava, tá bom? Isso é o que acontece também com dor aguda e com dor crônica. Normalmente a dor aguda o problema é físico e a dor crônica o problema não é físico, é como se fosse um software. Mas vamos lá, de todo jeito você está procurando a causa abrindo o computador. Você abriu o computador e você foi ver a fonte, você foi ver se a memória estava quebrada e você acabou mexendo, mas não encontrou problema físico nenhum. E isso deixou claro para você como esse congelamento e como esse travamento ali do computador, como a culpa não é do aspecto estrutural. Então isso é uma forma de você explicar uma metáfora, uma comparação indireta, não é? Do uma dor crônica e do uma dor aguda com uma falha tecnológica. Se congelou o computador, se travou, normalmente o problema é de software. Se você abre o computador para tentar achar algum problema físico ali de peça, você não vai achar. Então você tem que consertar ou passando um antivírus ou atualizando o programa, tá bom? Mexendo em partes não físicas. Isso é a diferença também de dor aguda para dor crônica de forma geral. Então isso é uma metáfora que facilita muito mais você explicar ali para o teu paciente a diferença de uma dor aguda para uma dor crônica, tá bom? Outra forma bem interessante de vocês explicarem essa questão aí para o paciente de vocês é através de um sistema de alarme. Imagina só, paciente, às vezes quando você sente dor, isso não significa necessariamente que é porque tem alguma lesão na estrutura. O seu cérebro, ele é como se fosse um alarme. Ele vai ativando, ele vai apitando quando a gente acha que tem alguma ameaça, que tem algo ameaçando a gente. Então não precisa necessariamente ser um problema físico, não precisa ser uma porrada, não precisa ser uma pancada. Se algo representa uma ameaça, o cérebro vai apitar e vai despejar dor. Imagina só, existe um carro. O meu carro ele está ali parado no acostamento de uma BR. Passa um caminhão muito rápido na hora. E quem anda em BR sabe que quando passa de um caminhão é um vento que faz uma moto tremer, que faz o carro tremer. Então o caminhão passou coladinho no carro que estava estacionado ali no acostamento. Só que o caminhão nem encostou no carro. Só que aquele vento ali que fez o carro balançar representou uma ameaça. Então o carro começou a soar o alarme e aquele alarme é o que representa dor. Então veja só, o alarme da dor foi acionado só porque o caminhão passou do lado representando uma ameaça. O vento do caminhão balançou o carro, mas não aconteceu nada com o carro. Então a gente usa isso daí também para explicar quando a dor ela tem muito mais influência de aspectos não físicos do que aspectos físicos. Poxa, eu não encontrei defeito aqui na sua anatomia, eu não encontrei nenhuma alteração de mobilidade, nenhuma alteração de força, nada no exame de imagem que justifique essa sua dor. Aí normalmente o paciente não acredita, porque o paciente precisa ver. Então conta para ele essa história, conta para ele essa metáforazinha aí do alarme. O caminhão passou do lado do meu carro, ele não quebrou, ele não encostou em nada no meu carro, mas o vento, o perigo que representou ele passar do lado do meu carro, fez com que o alarme do carro soasse muito alto. E com você é do mesmo jeito, tá bom? Você não precisa ter uma lesão, mas só de algo representar uma ameaça como um caminhão, o seu alarme aqui pode disparar dor. Então vejam só como o entendimento vai ficando muito mais fácil quando a gente vai envolvendo essas comparações indiretas através de histórias. História, pessoal,
Quando você fala uma informação técnica, normalmente a pessoa pode dizer que isso é mentira. Ah, nada a ver, isso daí é mentira. Agora, quando você conta uma história, pessoal, a história aconteceu. Não tem como a gente desvirtuar a história. Você vai ter que acreditar, aconteceu, tá bom? Faz sentido aquilo ali. Então, por isso que as pessoas aceitam muito mais uma explicação através de histórias do que uma explicação através de conhecimentos técnicos, tá bom? Deixa eu ver aqui que horas são. 9h37. Como é que tá, pessoal, o entendimento assim de metáforas e de historinhas até agora? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Se quiserem fazer alguma pergunta, a nossa caixinha aqui dos comentários ela tá aberta, tá bom? Para vocês poderem ficar à vontade aí fazendo perguntas. Que aí com o passar aqui da live a gente vai respondendo, tá bom? Bom, outra metáfora muito importante que eu acho para vocês é porque assim, hoje a literatura, pessoal, ela está muito forte de que a experiência dolorosa ela é multifatorial. Diversos fatores influenciam isso. Só que como você explica isso daí para o teu paciente sem parecer que você está enrolando? Sem parecer, por exemplo, olha, tem uma protusão aqui no exame de imagem, um abaulamento. O meu médico falou que minha dor é por causa disso. No geral, se você me acompanha, você sabe que uma protusão, um abaulamento, um bico de papagaio, uma artrose, isso tudo é comum do processo de envelhecimento, do aspecto genético. Isso não tem a capacidade de gerar uma obstrução, de gerar uma experiência dolorosa ou uma sensibilização do sistema nervoso, que pode fazer até a dor irradiar. Diferentemente de aspectos de entendimento, de ameaça ali do teu paciente. Se o teu paciente entende isso como uma ameaça, isso vai sensibilizar o sistema nervoso dele, e essa sensibilização tira de um estado de homeostase, de equilíbrio, e ocorre toda uma interpretação de dor. Então presta atenção, como é que você pode explicar através de metáforas, de historinhas, que diversos fatores podem afetar a experiência de dor ali do teu paciente. Por exemplo, imagina, paciente, que você está passando ali no meio do mato, certo? Você está passando no mato e quem já andou no mato sabe, principalmente ali de bermuda, que de vez em quando os matinhos pequenos vão arranhando ou nossas pernas ou nossos braços, né? Quando você entra ali no matagal ali pelo interior. Então acaba sendo até comum. Então olha só, o paciente foi andando, tá bom? E ele sentiu uma picadinha assim na perna dele. Ele achou que essa picadinha era por causa de um mato, mas mesmo assim ele foi olhar. Quando ele olhou para baixo, ele viu que essa picadinha ocorreu por causa de uma cobra. A cobra picou ali a perna dele. Então ele ficou desesperado, tá bom? Até desmaiou, foi para um hospital, mas ele se curou. Depois que ele se curou, tá bom? Ele foi fazer outro passeio no mato. Nesse outro passeio do mato, ele sentiu também uma picadinha. Ele já se desesperou logo e até desmaiou. Só que quando os amigos deles foram olhar, não tinha cobra nenhuma. A única coisa que aconteceu foi que foi o mato que arranhou a perna dele. Só que olha só, ele tinha passado antes por uma experiência de que o sofrimento dele tinha sido causado por causa de uma picada de cobra. Então, o registro que ele tinha na cabeça dele é de que todo arranhão, de qualquer picadinha que ele sentisse no mato, era por causa de uma cobra. Só que na realidade não foi um matinho. Só que olha só, o entendimento dele acerca da situação, as experiências passadas, o aprendizado dele, influenciou o entendimento dele hoje, de tal forma que ele acabou desmaiando, igual da época que ele desmaiou quando a cobra picou ele. Porque era isso que ele pensava, uma picada no mato é uma cobra.
Então, olha só, isso daí é uma metáfora muito legal, uma comparação indireta, né? De que diversos fatores podem influenciar a experiência dolorosa. Então, é muito legal a gente contar essa historinha aí, que é o que a gente chama de historinha do arranhão na perna, não é? Através dela fica muito mais fácil do paciente entender, tá bom? O quanto o que ele entende, o quanto ele imagina acerca da situação pode influenciar. Como é que tá aí, pessoal? O entendimento até agora para a gente passar para mais uma metáforazinha que eu queria contar para vocês. Tá tudo tranquilo até agora? A nossa caixinha aqui de comentários, ela tá aberta, tá bom? Para a gente poder colocar aqui, né, as dúvidas ou querer acrescentar alguma coisa aí a mais, certo? Fiquem à vontade. Bom, mais uma metáfora, mais uma comparação indireta aqui que eu queria falar para vocês. Era uma comparação, por exemplo, quando o paciente está sentindo muita dor ali durante a reabilitação. A gente sabe que isso é um processo comum, as estruturas deles não estão acostumadas. Ele tem a crença de que tem o quê? De que tem ali que ficar parado, porque se ele se mexer vai piorar a situação dele. Então, olha só, tenta contar para ele a situação de um atleta, tá bom? Um atleta, principalmente se ele já conhecer como é a rotina de um atleta. Normalmente, quando o atleta se lesiona, existe uma pressão, pessoal, enorme de quem? Da torcida, se for um atleta de futebol, né? Da comissão técnica, de patrocinadores, para ele voltar. E claro, dele mesmo também, voltar, né? De poder fazer o trabalho dele, de ele voltar a atingir toda a performance que ele tinha antes. Então, olha só, esse atleta, ele vai sentir dor ali durante o processo de reabilitação. Só que ele sabe que ele tem que enfrentar essa dor, ele sabe que essa dor é comum de acontecer porque ele não está mais dentro da rotina dele. Ele está começando tudo de novo. E ele sabe que ele tem que superar isso porque existem terceiros que dependem dele. Torcida, patrocínio, time. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que enfrentar, que é para poder retornar às atividades dele. Então, quando o paciente está ali sentindo a dor durante a reabilitação, é muito legal a gente fazer essa comparação, fazer essa metáfora, essa comparação indireta dele com o atleta, tá bom? É normal o atleta sentir dor durante a reabilitação, ele estava fora do contexto dele. Agora, ele tem que continuar essa reabilitação porque tem um monte de gente dependente dele. Ele tem que voltar a ter a mesma vida de antes, mesmo que o processo seja um pouco doloroso. E vai ser, mas ele precisa passar por isso. Então ele começa a entender que ele também precisa passar por isso, porque isso é um processo natural da reabilitação. Quando a gente fica parado, a gente perde força, sistema nervoso fica mais sensibilizado, articulação bloqueia. Então, através dessa metáfora, fica fácil dele entender de que todo esse sofrimento é normal acontecer e de que é passível de enfrentamento e é passageiro. Beleza? Vocês, normalmente, para explicar alguma situação para o paciente de vocês, costumam usar metáforas, historinhas, analogias? Hein, pessoal? Coloquem aí nos comentários. Ou só são daqueles que jogam o aspecto técnico que aprenderam ali nos artigos? Porque agora, deixa eu ver que horas são, 9h46. Eu quero contar para vocês a metáfora que vocês podem utilizar, que é a metáfora que eu gosto mais, certo? Olha só, pois Ruth e os outros que estão aí, prestem atenção nessa metáfora aqui. Pessoal, imaginem, deixa eu ver se eu tenho aqui uma tesoura. Espera aí. Achei aqui uma tesoura. Eu vou explicar para o meu paciente
a parte mais difícil, que é a que eu acho que é explicar que diversos fatores afetam a experiência dolorosa dele, principalmente do paciente que tem dor lombar. Então se liga na história da tesoura, tá bom? Imagina que essa tesoura aqui é uma tesoura pontuda, que é igual a que eu tenho lá no meu consultório, que dói que só. Paciente, isso daqui é a sua coluna, tá bom, paciente? Vamos lá. Coloca o dedo aqui, ó. Vocês vão colocar isso daqui ou na mão de vocês ou na mesa, enfim. Paciente, e a outra mão, ó, coloca o dedo aqui, tá bom? Sem pressão. Você consegue movimentar a sua coluna? Imagina que a tesoura é a coluna. Paciente, eu consigo. E dói? Você tá fazendo pouca pressão aqui em cima, ó. Então, você consegue fazer esse movimento com pouca dor? Paciente, consigo. Você tá vendo? Então, olha só. Quando a pressão é pouca, a gente consegue movimentar a coluna sem sentir dor. Entenda essa pressão, tá bom? Como se fosse o quê? Aspectos físicos, tá bom? Como se fosse falta de mobilidade, como se fosse muito estresse, como se fosse ansiedade, como se fosse depressão. Quer ver? Olha só. Aperta a tesoura um pouquinho. Aspecto físico. Aperta a tesoura mais um pouquinho, vai. É teu estresse. Tá doendo mais o paciente? Tá. Aperta a tesoura mais um pouquinho, que é a tua ansiedade de querer logo se livrar de tudo, de resolver as tuas coisas. Eita, agora tá doendo mais. Então tá vendo? Cada critério desse, cada fator que eu vou adicionando, vai aumentando a pressão e vai doendo mais, não vai? O paciente começa a entender. Opa, então exatamente. Cada fatorzinho desse causa uma pressão. E se eu juntar diversos fatores desses, físicos, emocionais, comportamentais, a pressão vai ser maior e vai doer ainda mais. Quer ver? Continua mantendo essa pressão do aspecto físico, do cognitivo, do emocional. E eu quero que você movimente a coluna muito, só que com essas pressões, tá bom? Físicas, emocionais, sociais, culturais, enfim, com todas essas pressões. Bora lá, paciente. Se eu for manter toda essa pressão que eu tô fazendo, eu não consigo movimentar grande. Dói demais. A dor é tanta que não me deixa eu movimentar muito. Tá vendo, paciente? O tanto de peso, de pressão que cada fatorzinho desse faz. Aí quando você vai movimentar, você vai sentir dor. Agora vamos lá, paciente. Vamos tirar a pressão do aspecto físico. Vamos supor que você está com físico bom, mas mesmo assim a gente ainda tem duas pressões aqui em cima. A pressão psicológica e a pressão emocional, por exemplo. O paciente Douglas, ainda dói, mas eu estou conseguindo movimentar mais um pouquinho. Paciente, pois agora vamos tirar essa pressão psicológica, e essa pressão emocional. Olha como diminuiu, né, a situação. Agora você consegue movimentar muito? Consigo, e agora sem dor. Então, pessoal, essa metáfora, essa historinha com a tesoura, que eu chamo de a história da tesoura, é a metáfora que eu mais gosto para explicar para os meus pacientes o quanto diversos fatores podem influenciar na experiência dolorosa dele e no movimento. Porque normalmente quem está com dor lombar, ainda mais com dor lombar persistente, não é? Sente que a dor piora em cada movimento que ele faz, normalmente movimentos de flexão, né, ao se abaixar. Então explica para ele, através da metáfora da historinha da tesoura, o peso de cada fator em volta da dor, na geração de dor e no movimento dele. Percebem como fica muito mais simples a comunicação assim do que você dizer para ele? Olha só, o aspecto emocional, ele vai ativar no cérebro regiões límbicas. E essas regiões límbicas que são formadas, por exemplo, pelo sistema límbico, né? A amígdala e diversas outras estruturas, isso daí vai ficar mais ativo quando você fica emocionado demais, quando você fica desagradado demais. Consequentemente, ativa também teias neurais de outros fatores. Olha a complicação, pessoal. Pelo amor de Deus, o paciente vai escutar por um ouvido e vai ouvir por um lado e vai sair pelo outro. Pessoal, a comunicação ela tem que ser simples e eficiente, tá bom? Conta historinhas. Deixa eu ver que horas são.
tenta levar para dentro do contexto dele, que vai ficar muito mais fácil dele entender e dele poder ajudar, dele se sentir ativo dentro do tratamento dele. Poxa, se o cara tá sentindo aqui, ele tá vendo, ele tá sentindo e ele tá ouvindo, o impacto aqui é multissensorial. Ele tá percebendo, ó, que quanto mais fatores eu coloco aqui no dedo, ó, mais pressão eu estou causando na ponta da tesoura e mais dor vai estar rolando. Então, a partir daqui, ele já entende a importância de tentar diminuir a influência desses fatores, né, de forma negativa, né, na dor dele. E ele percebe que isso tudo, esse montezinho em cima, física, emocional, social, cultural, o quanto que isso causando pressão dificulta o movimento dele. Então, pensem nisso. Tentem se comunicar assim, através de historinhas, através de metáforas, que assim fica muito mais fácil, tá bom? O paciente entender o que você quer passar. Porque se você for falar de uma forma muito técnica, ele vai sair de lá, esse cara é doido. Na Fátima Bernardes eu vi uma coisa, no YouTube eu vi outra, meu médico falou outra, e minha família toda falou outra coisa. Então por que eu vou acreditar nesse fisioterapeuta aí? Que está falando de cérebro, de ligações, de que o emocional, isso ativa também partes do meu cérebro que vai gerar dor. Agora conta uma história, pessoal. História faz sentido. História gera emoção. As pessoas são acostumadas desde criancinhas com história. Histórias com comparações diretas, que são analogias, e histórias com comparações indiretas, que são metáforas. O que eu fiz agora com a tesoura foi uma história, uma analogia, porque eu fiz uma comparação direta com a tesoura, tá bom? As outras histórias que nós contamos foram metáforas, que foram comparações indiretas que a gente fez, tá bom? Então, assim, essa é a melhor forma de se comunicar com o paciente. É simples, é eficiente e ele compreende. Porque do jeito que a gente está fazendo aqui, galera, do jeito que a gente está se comunicando, tá errado. A literatura já está mostrando pra gente que o pessoal não está entendendo nem 50% do que a gente está falando, que as principais queixas são em volta disso. Então não adianta você dizer aqui no nosso bate-papo, todo mundo que está aqui comigo agora, dizer que se comunica bem, porque é mentira, estatisticamente falando. A gente não se comunica bem, tá bom? E para a gente se comunicar de uma forma eficiente, uma das principais ferramentas são essas: metáforas, analogias e historinhas, tá bom?